Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. Como que passaram da semana passada? Tudo bem? Vocês gostaram da nossa aula passada? Da vida na Antártica e dos animais do Ártico, do Polo Norte e do Polo Sul, a Antártica? Lembram? Que bacana, né? Aquele livro Férias na Antártica. Vocês estão gostando das nossas aulas de ciências? Eu sou a professora Santina, tá? É a professora Lígia, nós duas trabalhamos juntas com o ensino de ciências, tá? Espero que vocês gostem das nossas aulas. Mas antes de começarmos, vocês já sabem dos nossos combinados. Estão lembrados? A professora Lígia sempre fala. Então vamos lembrar aqui, ó. Primeira coisa, vocês já lavaram as mãos? Eu espero que sim, né? Já estão acostumados, nós temos que lavar muitas vezes ao dia, tá certo, gente? E também ficar em casa, muito cuidado, usar máscara quando precisar sair, não é? Então vocês estão, né, sabendo direitinho como nos proteger dessa pandemia, tá certo? E também, gente, hoje nós vamos precisar de alguns materiais, tá? Então vejam lá, para a aula de hoje nós vamos precisar de lápis, borracha, apontador, lápis de cor, giz de cera, o que vocês tiverem ali, não é? O caderno e também folhas coloridas, tá? Porque nós vamos precisar para fazer uma atividade, tá certo? Então, quem já está tudo pronto, podem ir já começando a fazer as anotações ali. Mas quem não está, eu vou esperar um tempinho. Olhem aqui, ó. Vocês já podem ir anotando a data de hoje e também a aula número 15 de ciências, tá certo? Então, para quem está pronto, vai anotando. Para quem ainda não está, então eu vou aguardar um tempinho, tá certo? Eu já volto. E aí, anotaram tudo certinho? Estão com as mãos bem limpinhas e o lugar bem confortável para começarmos a nossa aula? Eu espero que sim, não é? Gente, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre
todas as atividades que nós estamos recebendo. São muitas atividades bem legais que vocês estão fazendo. Aquele copo da antidengue, lembram do vasinho antidengue que vocês estão construindo? E também muitas coisas sobre o zoológico e também sobre saúde. Nossa, aquela atividade do ovo no vinagre lá tá ficando muito bacana mesmo. Pena que nós não temos tempo aqui de colocar todas no ar, tá certo? E na aula passada, vocês gostaram daquelas atividades sobre o Ártico e a Antártica? Então, hoje nós vamos dar continuidade, tá? O tema da aula de hoje, gente, é a vida no planeta Terra, tá certo? Nós vamos continuar. Como eu disse, o tema da aula de hoje é a vida no planeta Terra. Vocês estão lembrados, não é? Que nós vivemos no planeta Terra, lembram disso? E que o planeta Terra, ele é constituído, né, formado de vários ambientes diferentes. Lembram da aula passada que nós falamos sobre as geleiras do Ártico, o continente da Antártica? Estão lembrados dos animais, das plantas? Também existem as florestas, os desertos, os campos, as praias, não é? São ambientes diferentes do planeta Terra. Observem esse esquema aqui que eu trouxe. Olhem lá. Os ambientes da Terra, lembram dessa imagem? Então, ele é feito, né, de diferentes ambientes. O Ártico, estão lembrados lá do urso polar? E também as florestas, como por exemplo a floresta amazônica, também os desertos, não é? Existe a Antártica, que nós vimos na aula passada, né, o continente do Polo Sul. Também as praias, vocês já devem ter, né, visitado uma praia. Também existem os campos, né? Então, são vários ambientes que existem no planeta Terra. E lembram na aula passada que nós fomos fazer uma viagem à Antártica? Lembra das irmãs Klink que foram passar as férias na Antártica? E hoje nós vamos fazer uma outra viagem. Que tal, né? Agora vamos imaginar que você pudesse viajar com sua família para a África. Vocês já ouviram falar na África? O que você sabe sobre a África? Pense um pouquinho aí, quando falamos em África, do que você lembra, não é? E você sabe onde fica a África? Você acha que é perto ou é longe aqui do Brasil, de Curitiba, onde nós moramos, aqui do Paraná? O que você pensa sobre a África, hein, gente? Vamos conhecer um pouquinho, então, da África, desse continente? Então, olhem aqui que eu vou mostrar algumas coisas para você, tá? Então, primeiro que eu quero mostrar é aqui o mapa mundi. Vocês estão vendo que o planeta Terra, aqui representado, ele está mostrando aqui vários continentes. Então, temos lá a América do Sul, ali onde está o Brasil. Vocês estão olhando ali, gente? Tem o continente da África, tem a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártica lá embaixo, né? Que é o Polo Sul. Que nós já fomos lá viajar, que vocês já conhecem. Então, hoje nós vamos fazer uma viagem, então vamos fazer assim, ó. Nós vamos sair aqui do Brasil e vamos lá para a África. Vamos lá comigo, gente? Então, vamos lá. Você sabia que a África é um continente formado por muitos países? Então, a África não é um país, é um continente, tá? E ela é formada por, esse continente africano, ele é formado por 54 países. Olhem esse mapa ali agora, gente, observem quantos países, né, que às vezes nós escutamos na televisão, nos jornais, né? Por exemplo, a Angola, Namíbia, a África do Sul, o Sudão, o Egito,
Argélia, Mauritânia, a Etiópia, o Quênia. Vocês estão vendo quantos países que estão na África, localizados no continente africano? E vocês, vamos lá fazer uma viagem então para conhecer um pouquinho da África? Para isso, eu trouxe aqui um livro chamado Bia na África. Esse livro faz parte de uma coleção das viagens da Bia, tá? E quem vai contar pra gente essa história é a professora Alessandra. Vamos lá escutar a história da Bia na África? Professora Alessandra? Hoje nós então vamos viajar para a África, junto com a Bia. Este livro faz parte de uma coleção das viagens da Bia, já que ela é filha de uma diplomata que faz muitas viagens e ela acompanha a mãe, então, nessas viagens, conhecendo um pouco desses outros países e das influências que esses países têm também na nossa cultura. Bom, a história da Bia começa mais ou menos assim. Ela vai carregar na viagem dela, vai preparar as malas e vai levar muita coisa. Você se lembra da última viagem que fizemos aqui na aula de ciências? Nós fomos para a Antártica e precisamos preparar um kit de sobrevivência. As malas feitas pela Bia para essa viagem foram um pouquinho diferentes. Ela carregou muita coisa nessas malas, mas não eram objetos necessariamente. Na hora de preparar as malas, a Bia carregou junto consigo todas as experiências dela, um pouco da história familiar, já que os pais dela são separados e trazem cada um o seu jeitinho diferente de lidar com as situações. Tudo isso contribuiu muito para a formação da Bia. E ela carregou tudo isso na mala. Mas algo muito importante também, ela precisava saber se ia levar ou não nessa bagagem. Certo dia, quando a mãe da Bia foi buscá-la na escola, ela disse que elas iriam fazer uma viagem e que iriam morar durante 1 ano na Angola. A Bia não sabia muito de geografia, então perguntou para a mãe: mas onde fica Angola? A mãe respondeu que ficava na África. E então ela disse: na África? Mas aí não dá, mãe. Como que a gente vai conviver com leões e elefantes? E a mãe dela disse que essa é uma visão muito errada que a gente tem da África. Realmente existem os leões, os elefantes, mas eles estão em reservas. Não por aí, como se pode pensar. Então, a Bia se questionou: em reservas? Em reservas. Então ela perguntou como seriam essas cidades e a mãe dela explicou que as cidades eram muito parecidas com as nossas. Então a Bia perguntou: mas os africanos não vivem em tribos como os índios? E a mãe dela explicou que é uma outra visão errada que temos da África também. Sim, existem reservas, existem tribos, mas existem cidades organizadas de forma muito semelhante às nossas. Então é uma outra visão errada da África que temos. Por fim, a Bia falou que não estava preparada para lidar com pobreza extrema, porque na África todos são pobres, como ela pensava. Mais uma vez, a mãe da Bia precisou intervir dizendo que é mais uma visão errada. É claro que existe pobreza, assim como tem aqui no Brasil. Mas também existem pessoas que têm outras condições de vida, toda situação semelhante à do nosso país. Então, a Bia tirou um pouco desse preconceito. Ela tirou da sua mala a visão errada da África para poder ir. A mãe dela explicou que a África é um continente composto por 54 países e elas não teriam tempo de conhecer todos. Então, a primeira parada delas seria no Egito. Elas iriam conhecer esse lugar diferente.
Logo na cabeça da Bia já passou a ideia de Egito, pirâmides, múmias, como nos filmes. Chegando lá, é claro que ela conheceu um pouco desse lado todo histórico. Mas você sabia que lá no Egito também fica uma parte do deserto do Saara? Você sabe o que é deserto? Quando ouve falar em deserto, que imagem lhe vem à cabeça? O que você consegue imaginar? O que tem lá no deserto? Eu acho que eu vou precisar de ajuda. Então, ajuda a gente, professora Santina. Explica um pouquinho sobre isso. Legal, então. Agora, gente, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o gigantesco deserto do Saara, que é um ambiente que abrange vários países da África, tá certo? O deserto, ele não fica só no Egito, uma parte do Egito e de outros países também da África. Olhem esse mapa aqui que eu trouxe para vocês, olhem. Toda essa parte que está pintado de marrom, ali que tem a Mauritânia, os países, né? Mali, Níger, Chad, Sudão, o Egito, onde a Bia e a mãe dela estão, a Líbia, a Argélia e um pedacinho do Marrocos, da Tunísia lá. O deserto do Saara abrange todos esses países lá do continente africano, tá? Então não é só no Egito, tá bom? Nós vamos aproveitar aí a Bia lá no Egito e falar um pouquinho sobre o deserto, tá? Vocês, quando pensam em deserto, a gente imagina um lugar sem vida, não é? Tudo seco, parece que não tem nada. E é mesmo, né? Olhe lá, o Saara é o maior deserto quente e seco do planeta. Gente, vocês sabiam, na aula passada que nós falamos das geleiras, eu não disse, até esqueci de falar, mas também é um tipo de deserto, só que é um deserto gelado. Então, as geleiras lá, o Ártico, por exemplo, também é um tipo de deserto gelado, tá? Então, o Saara é um deserto quente e seco. Tá certo? Olha ali a imagem, que bonito, não é, pessoal? Dá pra gente perceber do que é formado, não é? Tem muita areia, pouca vegetação, não é? Estão observando ali? Vamos ver a próxima imagem. O deserto do Saara é o mais quente do mundo, tá? Como eu disse, mas a temperatura lá varia muito, não é sempre igual durante o dia. Vocês sabiam que durante o dia a temperatura lá no deserto pode chegar a 50 graus Celsius? Já imaginaram que quente que deve ser? E também à noite chega até no inverno, né? A menos 10 graus, muito frio. Então, e lá também, gente, os ventos são muito fortes e podem causar grandes tempestades de areia, porque o solo lá é bastante arenoso, né? E os ventos formam as dunas. Vocês já ouviram falar das dunas? Olhem essa imagem ali, são montanhas de areias, né? De areia formado pelos ventos, tá? Olha que imagem bonita ali de algumas dunas lá do deserto do Saara. As chuvas no deserto, gente, são muito raras mesmo, né? Então, pessoal, agora eu vou fazer um experimento que vocês podem fazer ali em casa. Eu vou contar como faz e vocês podem fazer, tá? Porque vai precisar ali, ó, de 2 potes de plástico, água e areia, tá? E vai precisar da geladeira também e de um dia ensolarado, tá? Então, aproveitem um dia ali que tiver sol e façam esse experimento. Então, vocês vão fazer assim, ó. Peguem os 2 potinhos. Num deles, vocês colocam um pouco de areia, tá? Estão vendo aqui? E no outro potinho, pode ser qualquer pote, tá, gente? Coloquem um pouco de água, tá certo? Daí, vocês coloquem os 2 potes, ó, mais ou menos a mesma quantidade. Vocês colocam os 2 potes na geladeira até, né, esfria. Então, veja quanto tempo que a areia demora para esfriar e quanto tempo a água vai demorar para esfriar,
tá? Observem ali qual dos dois potes, das duas substâncias, vai ficar frio mais rapidamente. E também depois vocês tirem da geladeira os dois potes e coloquem no sol, né? E deixe lá no sol mais ou menos por uns 30 minutos, tá? E daí vocês vão observar qual dos dois, a areia ou a água, que vai aquecer mais rapidamente. Façam esse experimento para vocês verem. Qual dos dois, então anotem ali, ó, quero que vocês façam o experimento depois e anotem. Qual dos dois vai aquecer mais rápido e qual dos dois esfria mais rápido, tá? Então, vou dar um minutinho ali para vocês anotarem essas perguntas e como fazer o experimento, tá bom? Então, eu quero que vocês façam o experimento e verifiquem, ver se é isso mesmo que vai acontecer. Olhem aqui, ó. Você vai verificar que a elevação da temperatura da areia é bem maior. A areia aquece mais rapidamente do que a água. Só que ela também perde calor mais rapidamente, tá? Então, a areia perde calor mais rapidamente em comparação à água. Por isso, né, gente, nós podemos concluir, então, que durante o dia lá no deserto, a areia aquece bastante, por isso que é muito quente. E à noite, quando não tem mais o sol, a areia perde calor e daí fica muito frio, tá certo? Entenderam isso? Verifiquem aí, quero que vocês façam e vejam se isso é verdade mesmo, tá ok? Também uma coisa que a gente pode pensar, né? Vocês já viram imagens como essa de pessoas atravessando o deserto? Então, e já notaram que essas pessoas usam roupas claras e também compridas, não é? Parece, ai meu Deus, que calor, não é? É que lá o verão é tão quente que para atravessar as pessoas usam túnicas claras e compridas para refletir os raios do sol. Imagina usar lá no deserto uma roupa preta, ia ficar muito mais quente, vocês não acham? E também elas cobrem a cabeça e protegem o rosto para se proteger do calor
calor e também das tempestades de areia, não é? E entenderam, gente, por que no deserto é calor durante o dia e frio, é quente, aliás, né, durante o dia e muito frio durante a noite? Então tá joia! Então agora nós vamos conhecer alguns animais do deserto. Porque quando falamos em deserto, a gente só pensa em camelos, não é mesmo? Mas você sabia que no deserto existem muitos outros animais? E vocês vão ver que tem alguns nomes bem diferentes. Vamos conhecer então alguns animais do deserto? Olhem aqui essas imagens. Olhem aqui, que bonitinho! Vocês sabem quem são esses animais? Eles têm um nome bem diferente. É feneco. Olha que legal. O feneco é um tipo de uma raposinha. É uma raposa bem pequenininha e é muito bonitinha mesmo. E ela é típica lá das regiões desérticas, tá? Vamos conhecer mais um? Agora não fiquem com medo, hein, gente? Olhem essa imagem. Olhe só que linda! É uma víbora. É uma víbora. Víbora é um tipo de cobra, de uma serpente. Essa víbora é também chamada de cobra do deserto, serpente do deserto ou serpente de chifres. Olhe só como que em cima dos olhos dela tem parece dois chifrinhos, não é? E ela se esconde na areia e fica ali só com essas duas partes para fora. Olha só que bacana, né, gente? Nós aprendemos isso. Vamos para mais um animal? Olha só, esse aqui não é o camelo. Olha só, lembra que eu disse na aula passada que o camelo tem duas corcovas? E esse aqui é o o dromedário. O dromedário é diferente do camelo, né, gente? Ele só tem uma corcova. Essa corcova aí serve para armazenar gordura e água, para ele poder ficar muito tempo sem beber água e atravessar grandes distâncias no deserto, não é? Bacana, não é? Eles são adaptados à vida em ambiente bem seco e quente, tá? Vamos conhecer mais um? Ai, esse aqui é um animal super venenoso que a gente precisa cuidar. É o que tá faltando ali, gente? Começa com a letra E. Escorpião. Esse escorpião do deserto, ele é um dos animais mais venenosos. O veneno dele é mortal, tá certo? Ele é super venenoso, tá? Vamos conhecer mais um animal diferente também, o nome, né? Vamos lá, olha só. Observe, é um tipo de lagarto, tá? Olha só. Só que o nome dele é varano. É uma espécie de lagarto muito característico da região desértica. Esses animais, eles ficam escondidos às vezes entre as rochas ou então na areia, porque a areia mais para baixo, né, no subsolo, ela é mais geladinha, então eles ficam ali se escondendo do calor excessivo do deserto, tá certo? Vamos conhecer mais um animal lá da região do deserto? Olhem lá, estão vendo? É a a gazela. É um animal que se alimenta lá das plantas, poucas plantas que existem no deserto. Elas são bastante animadas, né? Elas andam saltitando, não é?
Então, a gazela. Falando em gazela, eu trouxe aqui para vocês uma reportagem da revista Ciência Hoje das Crianças. Vocês conhecem essa revista? Então, tem lá, eu encontrei um artigo, um pequeno texto que fala sobre o segredo das gazelas do deserto. Olha lá, eu vou ler um pedacinho para vocês. Escutem aí, gente, ó. Os animais que moram em desertos usam diversos truques para resistir ao clima quente. A maioria simplesmente se enterra na areia durante o dia para fugir do calor. Mas as gazelas e os camelos são muito grandes para isso. Eles usam outras habilidades. Imagine você que eles quase não fazem xixi e não deixam a temperatura do corpo aumentar até 10 graus quando faz calor. Se o mesmo acontecesse com os humanos, a nossa temperatura chegaria a 46 graus Celsius. Imaginem vocês e nós, né? Com tudo isso de febre, 46 graus, nós não iríamos aguentar, né? Por isso que nós usamos aquele tipo de roupa, né, branca, roupa clara, para nos proteger do calor excessivo lá do deserto, não é? Gente, mas vamos continuar então escutando a historinha da Bia na África, que tem mais coisa que ela vai contar para vocês. Vamos lá, professora Alessandra? Depois do Egito, a próxima parada da Bia e da mãe dela foi o Quênia. E lá elas puderam viver um safari bem interessante. Assim que chegaram na cidade, já foram guiadas por os especialistas que estavam conduzindo essa viagem, os guias turísticos, que já pediram para que elas prestassem bastante atenção durante o trajeto já. Nisso, elas foram surpreendidas por uma família de elefantes que estava passando por ali. Todos pararam para observar, eles enfileiradinhos, os filhotes andando ao lado de suas mamães. Foi realmente uma visão muito bonita e a Bia tirou muitas fotos para mandar para os seus amigos, para o pai dela e para todo mundo que ela conhecia, de tão empolgada que ela estava. Depois, elas foram para um acampamento onde elas passariam a noite. E aí, puderam ver muitos desses outros animais que vivem nas savanas africanas. Então, elas viram zebras e também gazelas que passaram saltitando por ali. Um momento muito marcante daquela noite foi também uma cena que elas puderam visualizar de uma leoa amamentando seus filhotes. É uma cena realmente muito bonita e que ficou marcada na cabeça da Bia. Também puderam ver os leopardos bem de longe, mas como todos estavam com um pouquinho de medo, acharam melhor só tentar fotografar, o que já não deu nem muito certo, porque ninguém quis se aproximar. Então, realmente, ela teve contato com vários animais diferentes. Viram também algumas girafas passando por lá. E aí, a gente precisa conhecer um pouquinho mais destes animais que vivem nas savanas. Para isso, a gente vai pedir a ajuda da professora Santina para contar um pouquinho mais para a gente. Então, gente, vamos conhecer um pouquinho das savanas africanas. A savana é um tipo de campo de vegetação bem rasteira, tá? Com poucas árvores. Gente, a Alessandra falou de vários animais que a Bia e a mãe dela viu. Então, eu trouxe aqui um vídeo bem lindo que vai mostrar tudo aquilo que a Bia viu e que a Alessandra contou lá no livro. Vamos assistir ao vídeo das savanas africanas?
Vocês gostaram do vídeo? Ai, gente, que lindo, né? Viram a manada de elefantes, os filhotes, viram a leoa carregando o filhotinho na boca? Gente, quantos animais lindos que moram nas savanas africanas, não é verdade? Qual animal que você mais gostou? Que tal, então, a gente construir dobraduras desses animais? Vocês gostam de fazer dobradura? Aqui eu tenho 2 modelos de uma girafa e de um elefante. Olha só, eu construí aqui, né, para vocês verem que legal. Olha só, uma dobradura de girafa, tá? Estão vendo que bonita que ficou? E aqui, olha só, do elefante. Viram? Que legal, né? Então, vocês podem procurar ali, junto com seus familiares, uns tutoriais, né, que ajudam e ensinam as pessoas a fazer dobraduras dos animais das savanas africanas. Fica aí de tarefa e de sugestão para vocês fazerem ali com seus familiares, tá? Vamos lá, então. Gente, e agora vamos terminando a nossa aula, né? A Alessandra tem que terminar a nossa Bia na África. Como que termina essa história, Alessandra? Depois deste safari tão interessante, a Bia e a mãe dela foram realmente para o destino final delas, que era Angola. E lá elas passariam 1 ano. A Bia teve de enfrentar os seus principais medos, alguns dos que ela tinha colocado na mala, que era o de conhecer pessoas diferentes e passar 1 ano numa escola diferente. A língua que predomina lá onde elas estavam era o português, mas com algumas variações. Então, ela teve que se deparar com um vocabulário um pouquinho diferente e começava logo no raiar do dia, com o mata-bicho. Você sabe o que é mata-bicho? Lá na Angola é o café da manhã. Então ela já aprendeu que primeiro precisava do mata-bicho para poder ir para a escola. Lá ela fez alguns amigos e aí teve que enfrentar algumas estigas. São gozações, porque os meninos diziam que realmente ela era muito baixinha, que eles chamam de cambuta. Interessante, né? Ela passou por todos esses desafios, fez novos amigos, aprendeu um pouquinho de vocabulário diferente lá da Angola e aprendeu muito, mas muito sobre suas raízes. A Bia é negra, então ela pôde conhecer um pouquinho dos seus antepassados também e entendeu por que a mãe dela havia aceitado o convite de ser diplomata lá na Angola, para ter um pouquinho da valorização dessas raízes. O que a Bia trouxe, então, de volta na sua bagagem foi muito conhecimento. Ela viu muito sobre os diferentes habitantes do nosso planeta, os animais, as plantas e a convivência com outras pessoas. Aprendeu muito na prática. E nós também aprendemos um pouquinho aqui com a ajuda da professora Santina, não é? E aí, gostaram dessa história da Bia na África? Viram quantas coisas que ela aprendeu que a gente às vezes nem imagina que está pensando de forma equivocada, não é? Então, isso é muito bom mesmo. Viram que viagem fantástica que a Bia fez pela África e conheceu lá 3 países da África, não é? Quantas coisas nós temos para conhecer nesse mundo, não é, pessoal? Então, gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Gostou da nossa aula, gente? Vocês hoje, né, nós aprendemos muitas coisas, né? Aprendemos um pouquinho sobre o continente africano, mas também aprendemos sobre a vida no deserto, quantos animais e plantas, né, que vivem no deserto e nas savanas africanas. Viram quanta vida que tem essa região do planeta Terra? Vocês gostaram? Então tá joia, gente. Hoje a aula fica por aqui. Mas continue, na próxima semana nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Gente, fiquem bem, com muita saúde e até a próxima aula. Tchau, pessoal!